Olá, físicos, tudo bem? Você já sentiu que escolheu a área certa, mas parece que você não consegue entrar nela? Que você olha para a pediatria e pensa assim, é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo sente que está distante, que está difícil, que parece que falta alguma coisa e você não sabe exatamente o que. Então, se você já sentiu isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar algo que talvez ninguém tenha te explicado. E talvez isso mude completamente a forma como você está enxergando a sua carreira. E antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que eu já estive neste lugar e que eu sei exatamente o que você está sentindo. Porque eu também já fui recém-formada, cheia de vontade de trabalhar, com brilho nos olhos ou sangue nos olhos, como se fala aqui em Salvador, mas completamente perdida sobre como entrar na área que eu queria, a área que eu tinha escolhido, sem saber por onde começar. E sem saber se eu estava no caminho certo. E aí eu precisava trabalhar e fui trabalhar com adulto. Trabalhei com Pilates. Mas foi ótimo, muito aprendizado, devo muito a esse tempo. Mas eu sentia que estava faltando algo para me realizar profissionalmente. E foi exatamente nesse momento que eu percebi algo que poderia mudar completamente a minha trajetória. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Porque existe uma crença que me travava e que trava a maioria dos fisioterapeutas que querem entrar na pediatria. E talvez essa crença esteja dentro de você também. A ideia de que não tinha oportunidade, que o campo era muito fechado e que eu não ia conseguir entrar, né? Então, talvez, um exemplo, você mora em uma cidade menor em que as oportunidades não sejam muitas. E eu preciso te falar uma verdade que talvez doa um pouquinho. Mas a verdade é que pode te libertar. O problema não é o campo fechado ou a sua cidade pequena. O problema é que você pode estar esperando a oportunidade do jeito errado. Porque a pediatria, ela não funciona como as outras áreas, onde você entrega currículo, procura vagas, né? A pediatria, você precisa atingir as famílias. E você hoje atinge as famílias através de percepção, através de posicionamento, através de confiança. E deixa eu te explicar isso de uma forma muito prática. Quando uma mãe, ela percebe que o bebê dela não está evoluindo, se desenvolvendo como deveria, ela não abre um site de vagas, ela não procura quem está contratando. Ela procura alguém que transmita segurança, alguém que explique com clareza, alguém que pareça saber exatamente o que está fazendo. Por exemplo, você hoje, quando assiste uma palestra, você faz o quê? Procura a pessoa que você assistiu a palestra nas redes sociais e começa a seguir ela para ver se o conteúdo dela é realmente um conteúdo de valor. E se você concordar com o que ela está falando, você ainda encaminha o perfil dessa pessoa para seus amigos. Não é assim que funciona? Então, é assim com as mães dos seus pacientes também. E aqui está o ponto que muda tudo. Você pode estar na mesma cidade que outros fisioterapeutas, com a mesma formação, com o mesmo tempo de formado, mas quem é percebido como referência é quem recebe os pacientes, é quem está demonstrando autoridade nas redes sociais. Então, não é sobre onde você está, é sobre como você está sendo percebido. E talvez ninguém tenha te explicado isso, mas o mercado ele não premia quem tem muitos certificados. Ele premia quem passa mais segurança. É lógico que você precisa estudar. É lógico que você precisa fazer cursos certos. Recentemente eu recebi o relato de uma fisioterapeuta recém-formada que me chamou muito a atenção. Ela dizia assim, eu quero atuar com neuropediatria, mas eu não consigo entrar, não tenho oportunidade na minha cidade, eu não tenho dinheiro para investir em cursos e ainda pedem experiência. E quando eu li esse relato, eu não vi uma fisioterapeuta despreparada, eu vi uma profissional com muita vontade de trabalhar, com um potencial, mas que ainda não teve acesso ao caminho certo. Eu vi alguém que quer muito
fazer dar certo, mas que está lidando com dúvidas, inseguranças e principalmente com a falta de clareza sobre por onde eu começo. E isso é mais comum do que você imagina, porque o problema não é a falta de capacidade, muito menos a falta de esforço. O que muitas vezes falta é direção. É alguém que organize esse caminho e mostre os próximos passos com mais clareza para você. E talvez seja o seu caso. Agora eu quero tocar em um ponto que é um pouco mais sensível, mas que eu preciso falar. É a questão financeira. Quando me dizem assim, eu não tenho dinheiro para investir em cursos, e eu entendo isso de verdade, porque no começo eu também não tinha. Mas foi exatamente nesse momento que eu precisei tomar uma decisão. Por quê? Eu ia continuar esperando ter dinheiro ou eu investi para começar a gerar resultado? E aqui está a virada de chave que poucas pessoas têm coragem de falar. Você não ganha dinheiro para investir, você investe para depois ganhar dinheiro. Porque o que está te mantendo sem dinheiro pode ser exatamente o fato de você não estar investindo. E não, eu não estou falando de sair comprando qualquer curso por aí. Eu estou falando de investir em algo que te dê direcionamento, que te dê segurança, que te mostre exatamente o que fazer. Por quê? Sabe o que custa caro de verdade? É ficar parada, ficar esperando, ficar rodando, vendo conteúdo gratuito sem conseguir aplicar. Então, agora vamos falar de outra crença que trava muito as pessoas. As vagas pedem experiência. E eu vou te contar uma coisa que ninguém te fala na neuropediatria. Experiência não vem antes, ela vem durante. Porque o que o mercado percebe não é a experiência, é a segurança. A mãe não sabe quantos cursos você fez, mas ela percebe se você sabe segurar o bebê, se você sabe conduzir um atendimento, se você explica com clareza, se você transmite confiança. E isso não é experiência, isso é preparo. Então, você não precisa estar pronta para começar. Você precisa começar para se tornar pronta. E como é que você vai ficar pronta? Estudando, fazendo cursos certos. E como é que eu vou aprender a pegar no bebê, Luciana? Como é que eu vou treinar manuseios? E aí vem outra fala muito comum, mas eu não tenho a prática. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que a prática vem só com o paciente? Só com o bebê de verdade? Porque se fosse assim, todo mundo que atende muito seria muito bom. E você sabe que não é assim. Prática sem direção gera insegurança, gera erro, gera repetição errada, mas prática com método gera evolução, gera raciocínio clínico, gera segurança. Você não precisa do paciente para começar, você precisa de um método. E você pode começar treinando o manuseio com um boneco, simulando atendimentos, estudando biomecânica, entendendo o porquê de cada estímulo, construindo seu raciocínio clínico. E eu quero falar algo que pode estar travando você sem perceber: o seu posicionamento. Porque você não entra na neuropediatria sendo invisível, você entra sendo vista. Hoje as redes sociais não são opcionais. Elas são seu cartão de visita, seu currículo. E você não precisa expor criança. Você pode mostrar seu manuseio com bonecos. Você pode explicar conceitos, você pode ensinar, você pode mostrar seu raciocínio clínico. Porque quando você ensina, você se posiciona como alguém que sabe. E eu lembro de um momento muito específico da minha trajetória em que eu percebi que não era o mercado que precisava me dar espaço, era eu que precisava ocupar esse espaço. E quando eu entendi isso, tudo começou a mudar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque no fundo você sabe que quer isso. E deixa eu te falar algo com muita clareza. Você não está atrasada.
ou atrasado. Você está sem direção. E quando você tem direção, tudo muda. A insegurança diminui, o medo diminui e o movimento começa. Porque a pediatria não é para quem espera a oportunidade, é para quem decide entrar. E se você decidir entrar, existe um caminho. Então, se você quer esse caminho, me segue, porque eu posso te mostrar esse caminho. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!